O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus passou pelo mundo fazendo o bem. Amados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Havaiandava, também você que reza conosco através do canal no YouTube. Hoje, domingo, dia 12 de janeiro, a igreja celebra com tanto júbilo, com tanta alegria, o batismo do Senhor, encerrando, coroando este tempo bonito do Santo Natal e ao mesmo tempo dando abertura ao maior tempo da igreja, que é o tempo comum. Eu já disse isso outras vezes, mas uma boa catequese nunca é demais. Na nossa linguagem do dia a dia, esse nome comum parece não dizer muita coisa. Por um exemplo, quando alguém lhe pergunta: como vai ser o almoço na sua casa hoje? E você diz: não é nada especial, é uma comida comum. Com que roupa você vai a tal lugar hoje? Ah, não vou colocar roupa chique não, é uma roupa comum. Na igreja é totalmente o contrário. Basta a gente olhar para o próprio calendário da igreja. O tempo do Advento com 4 semanas, o tempo do Natal aí com 3, quase 4 semanas, o tempo da Quaresma, 5 semanas, o tempo da Santa Páscoa, 7 semanas, e o tempo comum, 34 semanas. Ou seja, como pode ser sem importância esse que é o maior tempo cronológico da igreja? E é justamente nesse tempo comum, quando na maior parte das vezes o paramento do padre é verde, porque é tempo de esperança, é tempo de produzir frutos, que nós vamos ser chamados a viver como Jesus viveu na nossa vida ordinária, ou seja, na nossa vida no dia a dia. Com Jesus hoje, ele que é batizado, essas crianças também que serão, nós todos já batizados, renovamos o nosso batismo, renovamos os compromissos do nosso batismo, justamente para quê? Para que no nosso dia a dia, vocês e eu, todos nós cristãos, possamos viver como Jesus viveu. São Pedro, na segunda leitura, ao fazer esse grande sermão sobre Jesus, São Pedro, o primeiro Papa, resume a vida inteira de Jesus com essa frase magnífica: Jesus passou pelo mundo fazendo bem, curando doenças,
e expulsando o demônio, porque Deus estava com ele. Ora, todos nós, pelo batismo, recebemos exatamente o mesmo Espírito Santo que pairou sobre Jesus no dia do batismo dele. O mesmo Espírito Santo que fecundou o seio imaculado de Maria. O mesmo Espírito Santo que transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. O mesmo Espírito Santo que fez de mim sacerdote por toda a eternidade. O mesmo Espírito Santo que na pia do batismo nos faz filhos de Deus, nos liberta do jugo do pecado, nos faz membros do corpo de Cristo, nos faz moradas dele. Esse mesmo Espírito Santo vai caminhando conosco ao longo de toda a nossa vida. O que nos falta muitas vezes é ter docilidade. E nós, seres humanos, somos muito pouco dóceis ao Espírito Santo. Padre, o que é ser dócil? É ser uma pessoa que escorre açúcar? Não. Docilidade é um nome bonito para uma coisa que ninguém gosta de fazer: obediência. Ser dóceis ao Espírito Santo significa colocar Ele como guia e condutor da minha vida, para que Ele me conduza nesse mundo como conduziu Jesus. Esse Jesus que, como disse o profeta Isaías, vem não para levantar a voz no meio da praça, Ele vem para dar a esperança a quem já está cansado. Olha que lindo o profeta dizendo de Jesus: o servo do Senhor é aquele que não termina de quebrar uma cana que já está rachada. O servo do Senhor é aquele que não termina de quebrar uma cana que já está rachada. E é um fato. Olha bem como foi a vida de Jesus nos evangelhos. Jesus foi consertando tudo aquilo que o pecado foi quebrando. Consertou a vida de Madalena, consertou a vida de Zaqueu, deseja consertar também a nossa. Nós muitas vezes quebrados, trincados, rachados, seja pelo nosso pecado, seja pelas dificuldades da nossa vida, seja pelas situações difíceis que nós passamos. Esse Cristo Jesus, Ele vem e diz para você: eu vim para curar a sua ferida, e não para abrir mais ferida na sua vida, trazendo para nós, pelo batismo de São Paulo, Cristo é a nossa cabeça e nós somos os membros. A mesma missão de Cristo é a nossa. Nós não somos cristãos para abrir mais ferida na vida das pessoas. Nós não somos cristãos para viver como se fosse uma seita ou um gueto de puros enquanto os outros que se percam. Não. Disse São Pedro na segunda leitura: Deus não faz distinção de pessoas. Todos aqueles que querem uma vida nova, todos aqueles que desejam começar com Cristo um caminho de conversão, Cristo Jesus nunca afasta. Pelo contrário, Ele chama, consagra e acompanha. E o fundamento da vida de Jesus deve ser o nosso: a humildade e a oração. Vejam, essa semana, preparando o sermão da missa, eu nunca tinha sabido disso, por isso que é bom a gente estudar sempre. Isso vai um conselho para a juventude que anda meio preguiçosa para ler, a molecada que só gosta de ver desenho. Leiam, o estudo faz bem até o fim da vida. E eu fui descobrir, nós falando da humildade de Jesus que se abaixa para nos salvar, e eu fui descobrir nesta semana que Jesus geograficamente abaixou o máximo que podia. O Vale do Rio Jordão é o lugar mais baixo do planeta Terra.
400 metros abaixo do nível do mar. Jesus, geograficamente, ele nos dá o exemplo de que uma vida cristã que não é construída na humildade, ela nunca vai ser uma vida cristã de verdade. Basta olhar os santos. Nós temos na igreja santos de todo tipo, mas vocês nunca vão achar um que foi santo pela arrogância, santo pela soberba. Todos foram marcados pela humildade. E na humildade, diz o Evangelho, Jesus reza e os céus se abrem. Pense bem, quantas vezes o Evangelho nos fala que Jesus passava madrugadas em oração, antes de tomar uma decisão, antes de chamar os seus apóstolos, antes de morrer por nossa causa, Jesus reza ao Pai. E nós, homens e mulheres tão fracos, achamos que vir à missa uma vez na semana, rezar 1 hora por semana, vai garantir sucesso? Não vai. O diabo vai te derrubar. Derrubou até um apóstolo que estava com Jesus, morando com Jesus, vivendo com Jesus. O diabo passou a perna em Judas. Não, padre, mas eu vou à missa no domingo. Os que vão à missa no domingo, e aqueles que vão uma vez ou outra, sabe Deus quando. Meu bem, você e eu, sem a oração, nós não daremos conta de enfrentar o nosso maior inimigo, que é o diabo. Sem a oração, nós não teremos a força de Cristo para passar por esse mundo fazendo bem. Sem a oração diária, humilde, confiante, constante, nós seremos derrotados pelo maligno que torce pela nossa queda. Vocês acham que hoje no inferno está tendo festa? Não. O inferno inteiro está se remoendo de ódio contra vocês e contra mim, porque 5 seres humanos, até então escravos dele, serão libertos e feitos filhos de Deus. É vitória do céu e a derrota do maligno. E nós somos chamados a levar a vitória de Cristo por esse mundo afora, na humildade, na oração, não fazendo distinção entre as pessoas e não ferindo mais aqueles que já estão feridos. Pensamos hoje a Nossa Senhora, ela que trouxe ao mundo o Salvador, a ela que todos nós nos consagramos no dia do nosso batismo, que ela, a estrela da evangelização, nos ajude a vivermos com Jesus o nosso batismo e assim sermos por Cristo, com Cristo e em Cristo, peregrinos de esperança, sal da terra e luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.